Estamos estudando personagens da Bíblia e aprendendo com os erros e acertos dos nossos irmãos do passado, né? Em Romanos diz que a Bíblia, tudo que foi escrito para o nosso ensino hoje. Então nós estamos aí nessa batida, estudamos alguns personagens. Já vimos Jacó, por exemplo, um exemplo prático da graça de Deus. Um cara atrapalhado, cheio de esquemas, mas a graça de Deus foi acompanhando ele, pela graça exclusiva, por bondade que vem descendo do céu. Jacó foi chegando, entendendo o plano de Deus e se dobrando diante de Deus. Finalmente, no final da sua vida, um pouco antes do final da sua vida, ele reconhece que o Deus de Abraão e o Deus de Isaac também é o Deus de Jacó, né? E é assim que Deus faz conosco também. A gente é igualzinho a Jacó. Eu vejo no Jacó a mim mesmo, um espelho, e eu vejo que a bondade de Deus vem me mudando, né? E vai me chegando ao entendimento, quem é Deus, né? E a importância dele na nossa vida. Depois a gente seguiu o personagem Jetro, né? Sobre de Moisés. A gente falou um pouco sobre como esse homem ajudou Moisés na sua trajetória, né? Jetro, um midianita e descendente de Abraão também, né? E tornou-se o sogro de Moisés e ajudou dando ideias, opiniões pessoais, conselhos. E com Jetro a gente viu como é importante a gente se aconselhar mutuamente, dar opiniões aos nossos irmãos sobre questões que são difíceis às vezes da gente entender, da gente enxergar. Então um conselho de alguém de fora sempre é muito importante, né? Depois nós vimos Raabe, isso é isso? Semana passada nós vimos Raabe, que foi uma prostituta em Jericó. E mais uma vez a graça de Deus se manifesta. Ela abriga os espias de Israel. Jericó é a primeira cidade que Israel invade. Israel está vindo da sua trajetória no deserto, saiu do Egito, permanece 40 anos no deserto, e aí com Josué no comando, eles entram pelo centro da região que deveria ser conquistada, Israel. Ele atravessa o Jordão, entra pelo centro. A primeira cidade que ele enfrenta é das mais difíceis, Jericó, uma cidade militarizada, fortificada, uma fortaleza militar. Então ele entra, não era só, tinham outras pessoas, mas era essencialmente visando a defesa do território. E aí você vê que a dificuldade que seria aquela primeira cidade logo de cara. E Deus então derruba as muralhas para que o povo de Israel, sempre Deus intervindo para que o povo vencesse as batalhas dentro das cidades de Canaã. E depois a prostituta Raabe, ela se torna do povo de Israel, ao ponto de participar. Agora a gente lendo Mateus vê que ela participa, mãe de Boaz, e participa na descendência que traz o Messias, né? Aquele que abençoaria todas as nações, que seria da descendência de Abraão, né? A promessa de Deus lá em Gênesis, nascido de mulher, né? A descendência de Abraão que iria abençoar todas as nações. E a gente hoje aqui é fruto, né, desse trabalho, né, de Deus no trazer o seu Filho Jesus para a salvação de toda a humanidade. E depois, agora então, Josué entrou nós estamos vendo esse contexto. Eu acho que era melhor falar de Noé, né, hoje. Mas vamos lá. Então nós estamos vendo agora que Josué entra, né? Então nós vamos abrir nossa Bíblia em Juízes. O livro de Juízes. Josué entra, começa com Jericó. Nós estamos fazendo um passeio aí na história do Antigo Testamento, uma visão panorâmica da Bíblia, né?
Jacó, o último dos patriarcas, depois Jetro, quando Moisés está vindo com o povo, e agora quando está entrando Raabe, e agora já entrou, ele já dominou todos os lugares, e então ele distribui Israel através das suas tribos em todo o território cananeu. E aí nós vamos encontrar um personagem muito importante na história de Israel. Personagem muito importante para a história de Israel. No livro de Juízes, né? Depois ele distribuir todo mundo no território, Israel é uma confederação de estados, que no caso seriam tribos, né? As tribos dos filhos de Israel, são 12 tribos, tá certo? E naquele contexto, uma confederação, não há uma união debaixo de um governo único. Israel ainda não é uma nação, ela não é uma nação ainda, são estados confederados, separados um do outro. Ela vai se tornar uma nação quando, debaixo de um rei, Saul, Deus organiza, Saul reina, Davi reina, Davi conquista totalmente o território, Salomão reina. Nós estamos falando agora de uma nação, conforme a promessa dada nesse momento atual de Juízes. Eles estão distribuídos, mas na entrada o povo, cansado de andar e depois de invadir as terras, não conquistou como Deus havia mandado. Conquista e mata todo mundo. Algumas pessoas olham para esses textos bíblicos e enxergam Deus de uma forma completamente errada, né? Assim como os amorreus, que praticariam maldades, praticariam idolatrias, praticariam infanticídio para adorar deuses estranhos que não existem sequer. Assim como eles faziam isso, todos aqueles povos cananeus faziam isso. E Deus, por causa desses pecados terríveis diante de Deus, abominações que eles praticavam, que Deus lançou eles fora de Canaã e colocou lá o povo de Israel. Mas aquela terra já havia sido dada a Abraão, o pai deles, que chegou, comprou aquelas terras eram de Abraão. A saída deles para o Egito é que tirou eles do local, e os povos cananeus cresceram lá dentro. E aí, quando eles vão voltar lá, vai ter que conquistar de novo. Josué é esse instrumento. Gideão é um desses juízes, líderes civis e militares, que é chamado por Deus. Líder, a gente vai falar, não era governador, não era rei, um nome razoável, juiz, porque eles julgavam o povo. Então eles tinham influência de Deus no sentido de dizer o que era certo e o que era errado em conflitos entre os israelitas, né? E também tinha uma certa importância em combater aqueles que eram de fora, que estavam dentro, mas não eram do povo de Israel. Então ficaram lá vários povos, e em todas as tribos ficaram povos cananeus no meio, porque eles não fizeram o que Deus mandou, que era expulsar, matar quem ficasse. Por exemplo, em Jericó, desde criança até adulto. E você olha e fala: nossa, mas mandou matar criança. Deus mandou. Você olha na Bíblia ali, né? Aqueles povos faziam sacrifícios de crianças e enterravam embaixo das suas casas, e enterravam os corpos. E isso a teologia encontrou. Eles enterravam embaixo das muralhas de Jericó. Então, quando Deus intervém na cidade de Jericó, Ele intervém derrubando aquilo tudo, pela abominação praticada por aquele povo cananeu, né? E a gente às vezes não entende as ações. E quando você fala, por exemplo, que houve sim, e a gente também tributa isso à maldade humana, mas a chegada dos europeus na América do Sul, tinha aquele pensamento que isso aqui era um paraíso, até eles encontrarem a quantidade de corpos que eram sacrificados aos seus deuses.
Uma tribo invadia a outra, pegava e levava todo mundo e sacrificava. Eles, quando tinham problemas com o vulcão, com a natureza, eles sacrificavam as mulheres e as crianças do seu povo. Então tinha povos indígenas, nações indígenas que tinham um número reduzido de mulheres. Então a gente vai vendo como é ruim o pecado, e Deus se incomoda com isso, e eles tinham uma nação em consequência disso. Ele é Senhor da vida, Ele deu a vida para aquele pessoal e tira a vida daquele pessoal, e é direito dele fazer isso, inclusive a minha e a sua. Então, juízes, que eram autoridades, e nós vamos falar sobre Gideão, lá a distribuição do povo na terra. Manassés é a tribo da onde esse homem vem. Manassés, os irmãos lembram, filho de José. José não está constando na lista, ele é filho de Jacó, filho de Israel, mas ele não consta aqui, ó. Então você tem todos os filhos menos José. Os dois filhos de José, Manassés e Efraim. Manassés é essa aqui, ó, e Efraim são os que recebem a bênção da sua tribo permanecer no povo de Israel, na nação de Israel, né? E os demais são os filhos de Jacó. Então nós estamos vendo aí que há uma distribuição organizada, foi por sorteio, com Josué, né, tal, mas ela é organizada, extremamente organizada. Deus orienta Josué e eles vão fazendo a distribuição dos povos. Judá, a tribo da onde vem Jesus, né? E Belém de Judá, né? Jerusalém está nessa mesma tribo, nesse mesmo território. Por enquanto eles são independentes entre si. Cada um deles tem responsabilidade de expulsar ou matar as tribos dos cananeus que permaneceram ainda no território. Eles distribuem, se acomodam e cada um tem. Só que eles não obedecem, vão convivendo e vai acontecendo o que vai acontecer. O livro de Juízes, no capítulo 2, fala que Deus repreendendo os israelitas por causa dessa atitude deles, de não tomarem posse de fato da terra que era deles. Eles não fizeram isso e começaram a conviver com os jebuseus, com os filisteus, com os amorreus, com os heteus e todos os povos que estavam lá, os cananeus, né? E aqueles povos, os seus hábitos começaram a influenciar Israel, porque eles começam a se casar, as filhas dos judeus, dos israelitas, se casam com as filhas dos filisteus e vice-versa, e assim foi com vários povos. Além daqueles povos de dentro do território que era de Israel, povos que estavam ao redor, Moabe, Amon, os midianitas, todos os povos que estavam ao redor também muitas vezes influenciaram, e Deus permitiu isso, usou esses povos avançando sobre Israel, quando Israel começava a adotar as mesmas abominações que o povo de lá adotava. Adoração de Baal, por exemplo, né? Sacrifícios a Baal, e assim vai. No livro de Juízes 2, essa é uma frase constante. Nós vamos ver altos e baixos do povo de Israel nesse período de Juízes. É o livro de Juízes que narra isso. E no meio desse contexto, eles deixaram o Senhor e serviram, capítulo 2, no início. Josué morre. Enquanto Josué viveu, beleza, o povo serviu o Senhor. Mas quando Josué faleceu, a coisa desandou. Fizeram o que era mal perante o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, que eram os deuses cônjuges dos cananeus. Deuses cônjuges. Um era o da natureza, Baal, e o outro da fertilidade. E com isso eles buscavam o quê? Parece que não mudou nada na vida humana: prosperidade. Adoravam deuses que davam prosperidade para eles.
Não importa se eles eram falsos, não importa se a forma de adorar é falsa, desde que me dê prosperidade. Parece que a história não muda na vida humana, sempre afastado do Senhor e buscando um benefício próprio, egoísmo pessoal. Eu preciso me dar bem, e assim vamos. Nós vamos ver um homem que mostra como é que isso pode ser feito. Gideão, não adorando Baal e Astarote, não diminuindo o valor da sua adoração, uma adoração falsa adoração. Adora o Deus verdadeiro de forma falsa, é uma vã adoração, do mesmo jeito que adorar um Deus falso. O que acontece? Capítulo 6, eu quero que vocês leiam aí e mantenham a Bíblia aberta. Capítulo 6 começa uma opressão. De quem? Nós já vimos sobre eles, né? A gente falou sobre eles. Um midianita ajudou Moisés, né? Jetro, sogro de Moisés, era midianita. Os midianitas eram descendentes de Abraão. Sara morre, ele se casa com Quetura, outra mulher, e agora ele tem um dos filhos dele, Midian. São os descendentes desse homem que ajudaram. Jetro era o descendente dele, que ajudou Moisés lá. Mas agora nós estamos vendo um povo sendo opressor de Israel. Midianita eram povos nômades do deserto. Ele se junta a outros povos nômades do deserto, amalequitas e povos da Síria, do deserto da Síria, povos que não se habitavam em tendas e se deslocavam. Um povo numeroso. Eles se juntam e oprimem Israel. Está dizendo assim: fizeram o que era mal perante o Senhor, no primeiro versículo, e prevaleceu o domínio dos midianitas sobre Israel. E diz que cada vez que Israel semeava, e essa foi a opressão que eles promoveram, cada vez que eles iam colher, eles semeavam, iam colher, eles invadiam e tomavam tudo do povo de Israel, ao ponto deles começarem a passar fome. A nação empobreceu extremamente. Não era só o que eles plantavam, mas animais que eles cuidavam, eles tomavam tudo. E aí o povo começou a reclamar e a clamar a Deus quanto aos midianitas. O povo clamava, se arrependia dos seus pecados, e por isso altos e baixos. O povo clamava, se arrependia dos seus pecados, Deus levantava um juiz e atendia o povo, e o juiz ia lá, libertava o povo. É exatamente isso que está acontecendo aqui no capítulo 6 de Juízes, né? Ele chama Gideão. A gente vê isso falando ali no versículo 8, quando eles clamam por causa dos midianitas. E no versículo 11 eu queria ler até o 24. Então veio o anjo do Senhor, capítulo 6, versículo 11. Veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, Senhor, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés,
e eu, o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal, que és tu, Senhor, que me falas. Ele estava diante de um homem, né? Não estava reconhecendo quem era esse homem. Rogo-te daqui que não te apartes, até que eu volte. Permanece nesse local, até que eu volte. Eu vou trazer uma oferta perante ti, respondeu ele. Esperarei até que voltes. Entrou Gideão, preparou um cabrito, bolos asmos de um efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo numa panela, trouxe-lhe debaixo do cavalo e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu na sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou: o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje esse altar está em Ofra, logicamente o dia que eles estavam aqui escrevendo, que pertence aos Abiesritas. Esse é o chamado de Gideão para a libertação do povo hebreu, do povo de Israel, né? Primeiramente, esse anjo do Senhor, ele muitas vezes, aí é um certo pensamento, né, de alguns teólogos e tal, esse anjo do Senhor se crê que era Deus, em forma humana, porém, não na sua glória, ninguém vê a face de Deus. Isso está lá e vive, né? Isso está lá em Êxodo 33, 20. Nenhum homem verá a minha face e viverá. Por isso a preocupação dele, quando ele entendeu quem era, e ele fala, e ele aceitou a adoração, aceitou a oferta de holocausto e tal, ele falou: opa, eu vi o anjo de Deus, eu vi o próprio Deus. Também foi assim Isaías, né? São aparições que acontecem no Antigo Testamento, já não mais no Novo Testamento, em que se crê que tratava-se da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, antes da encarnação, porque depois da encarnação não se tem mais a aparência do anjo do Senhor. Se crê que era divino por causa de algumas reivindicações da divindade. Você não pode adorar anjo. De qualquer forma, a atuação dele foi de preocupação e em seguida o Senhor lhe disse: paz, fique em paz, você não morrerá, né? Então o anjo do Senhor se define aí, estava chamando ele e comissionando ele a libertar o povo de Israel dos midianitas. Não eram só os midianitas, eles se juntaram com os amalequitas, eu falei no início, e algumas tribos da Síria, do deserto da Síria, todos nômades e todos dependentes de camelos, se deslocavam em camelo. Provavelmente os midianitas estavam comandando toda essa opressão ao povo de Israel, por isso eles estão na linha de frente, né? Os midianitas, e aí eles provavelmente convocavam esses aliados nômades do deserto como eles, que não tinham onde plantar, não tinha terra própria, então eles ficavam andando, e quando eles podiam, eles invadiam terras como por exemplo de Israel, para tomar tudo, para que o seu povo pudesse sobreviver. E o outro lá que morra, está na terra, semeou, mas o problema é dele, morre aí, a gente vai sobreviver aqui, vamos levar tudo de vocês. É mais ou menos um arrastão, né? Que nem hoje, é mais ou menos isso. Estão lá na praia, vai lá, faz um arrastão, né? É isso que eles fizeram, que eles faziam. E o que eles não levavam, os seus camelos, pela quantidade de gente, de tropa, de camelo, destruía tudo.
de modo que por 7 anos Israel foi sendo opresso pelos midianitas, até que eles não aguentam mais e clamam, e Deus chama Gideão. O texto fala que ele estava, o Gideão, onde é que é o Gideão? Estava, quando o anjo aparece, ele estava malhando no lagar o trigo. E dá uma explicação bem superficial, né? Malhar o trigo no lagar é uma explicação econômica que a Bíblia dá, para proteger dos midianitas. Para ocultar dos midianitas, pôr a salvo dos midianitas, né? Vamos entender. Você sabe o que é lagar? Não. Lagar, ele estava malhando no lagar por quê? Para proteger. Mas por quê? Onde é esse lagar? O que é o lagar? Lagar é um local onde se produz a uva. Na época, Gideão, até antes de Cristo, isso aqui é um lagar escavado em Israel, é uma foto, tá? No 2º século antes de Cristo, isso aqui, né? Nós estamos vivendo aqui 1200 antes de Cristo, Gideão. Aqui 200 antes de Cristo, mas não era muito diferente nesse período de tempo. Então aqui você tem um local onde eles amassavam a uva. Eles vinham, colhiam nos cestos, jogavam dentro do lagar e os homens iam pisoteando. Saía pelo outro canto ali, tem uma, não dá para ver por causa da nitidez, mas aqui tem uma espécie de um cano, seria, mas não é, é uma passagem, né, ali, onde cai o líquido, né, da uva, ou seja, o suco da uva vai sendo espremido e jogar ali, e ali ainda limpa mais ainda, para então poder se recolher. Mas o lagar não era só usado para uva, era usado também para azeitona, a mesma coisa, prensa para tirar o azeite. Mas para trigo não. Para trigo isso não é apropriado. Isso são 2 metros, 3 metros, 4 metros quadrados, isso aí é pequeno. Então é um local pequeno, reduzido para se cuidar de trigo. O trigo, você tem que tirar o trigo, faz feixes e malha o trigo. Você bate com vara, com martelo feito de madeira, de forma até a soltar o trigo. Depois você joga ele para o alto e a palha é levada pelo vento. Então isso tem que ser aberto, local aberto. Esse não é um local aberto. O lagar não é um local aberto, é um local fechado, protegido. Inclusive os caras se penduravam nas esteiras, né? Cordas que se penduravam do teto para poder pisotear, não cair, não escorregar, está sempre se segurando para fazer pisotear a uva. E era um local próximo da plantação da uva. Mas o Gideão estava malhando dentro daquilo ali. Primeiro é um lugar muito pequeno, porque para malhar o trigo você tem que ter um lugar bem grande, aberto. Seria como hoje você vê essas lonas, né, jogadas e o café, ou então vários tipos de produtos, né, que se joga dentro para tomar sol e tudo mais, mas um local bem grande, onde eles ficavam malhando, para então depois aproveitar o vento, jogava para o alto, e isso já ajudava a limpar. O joio ia, porque não tem nada, o joio é um trigo vazio, não tem nada, você nem distingue, você termina colhendo junto, mas o joio vai embora também as palhas e cai de volta aqui no chão o trigo. Depois você recolhe o trigo para poder fazer a farinha, né? Então não dá. O que está fazendo no lagar? Por quê? Para pôr a salvo. Por quê? Porque se ele fosse fazer em campo aberto, o que aconteceu? Os midianitas viam a distância e vinham e tomavam tudo. E não era questão dele não enfrentar, ele podia até querer enfrentar os caras, mas eles eram em número maior. E eles tomavam mesmo, e ponto final, e levavam, e fica você aí escondendo. Era bem assim. E então ele, num esforço, por isso o anjo chega e fala: homem valente, porque ele não se intimidou com a dificuldade que os caras criaram para ele, e ele passava a fazer ali, ainda que, imagina que a quantidade é muito menor de produção, imagina que ele trabalhou num lugar fechado, em atividade intensa física, imagina que a produção ficou muito menor. Para você limpar depois o trigo, o trabalho foi muito maior, para então poder levar um pouco, muito menos do que ele deveria levar para sua família, para poder alimentar a sua família.
E esse é Gideão, que não se intimidou com coisa nenhuma, com dificuldade nenhuma. Se pegassem ele, matavam ele, né? Se pegassem ele, matavam ele. Ele não se intimidou com isso, né? E mesmo no lagar, ele foi lá e trabalhou, né? Para retirar trigo, né? Com toda a dificuldade que ele tinha, um trabalho penoso, demorado, uma produção muito menor. Isso era um ato de desespero dele, para tentar evitar que os midianitas tomassem aquela pequena quantidade que ele trabalhou, ceifou, e depois começou a debulhar, né? Então era a sobrevivência sua e da sua família. O cara tem que ser valente. Por isso que Deus, veja, aqui não foi a gente que concluiu que ele é valente. Deus, o anjo de Deus que falou. Homem valente, você é valente, cara. Tem tudo. Esse cara é valente. Ele vai trabalhar muito para colher pouco, mas não se intimida. Ele trabalha muito para colher pouco. Não tem problema. Qual o problema? E isso significa uma coisa: eu vou ter escassez. Apesar de todo o esforço, eu vou ter escassez. Isso é Gideão. E isso faz Deus nos chamar, com certeza. Que lições a gente pode tirar? Primeiro é o seguinte: para a nossa vida também não é diferente. Nós não temos um midianita, um povo que vem aqui, né? Mas nós temos midianitas, né? No nosso meio, né? Midianitas assim no governo, né? Que dificulta a gente para show. Nós temos pessoas que nos assaltam na rua. Nós temos pessoas que tomam o que é nosso, sem a gente querer, a mão armada. Nós temos todas as dificuldades que eles têm. O emprego que nos dá um salário baixo, não é verdade? A gente tem midianita também. Malha o trigo no lagar. Malha o trigo no lagar. Foi essa lição, uma das lições que te tira de Gideão. Nossas dificuldades não podem nos desanimar. Embora as suas palavras eram de desânimo, as suas ações não eram de alguém que estava desanimado. Ele falava: ai meu Senhor, por que tudo isso nos sobreveio se o Senhor é conosco? Não entendo. E realmente a gente não entende também a dificuldade que a gente enfrenta para ganhar a vida, sustentar a família e correr atrás da diferença. Quando está lá, não sei, no momento lá, você perde o emprego ainda, e assim vai. O homem não parou ali, ele não malhou no lagar. E malhar no lagar foi isso aí, enfrentar as dificuldades. O cara era peitudo. Não tem comigo, não tem esse negócio. Eu vou trabalhar, eu vou levar o alimento para os meus filhos. E esse foi o pensamento de Gideão, né? A gente às vezes não consegue. A gente tem que entender o seguinte: o meu ideal para eu alcançar, eu tenho que viver a minha realidade com os pés no chão. A minha realidade é que eu tenho midianita me cercando. Eu tenho midianita me cercando. Essa é a minha realidade. Agora eu quero o ideal, eu queria ter um bom salário, eu queria não sei o quê, mas eu tenho midianita, a minha realidade é aqui, então eu vou malhar aqui no lagar, vou quebrar pedra se for preciso, mas não vou abrir mão da minha responsabilidade com meus filhos, que não tem absolutamente nada a ver com isso. Não vou abrir mão de buscar o sustento deles, não vou abrir mão de trabalhar, ainda que não seja no que eu gostaria de trabalhar. E a gente precisa trabalhar o nosso real, o nosso dia de hoje. Qual é a minha realidade hoje? É trabalhar muito, ganhar pouco, ainda de vez em quando ser roubado. Essa é a nossa realidade. Eu vou trabalhar nessa realidade e buscar o meu ideal, e Deus vai me abençoar. Eu vou buscar e vou chegar, eu vou buscar o meu ideal. Isso é Gideão, a lição que ele vive. Mas não, a gente vê os cristãos que têm isso aqui para ensino e começa a correr atrás da igreja pedindo milagre. Mas o milagre aqui foi dado com o cara suando para valer no trabalho. O milagre não veio assim. Sabe por quê que Deus não atende uma coisa assim? Porque milagre é parceria. Milagre é eu e Deus, Deus e eu. Milagre é parceria, eu com Deus.
Se eu não estou com Deus, se eu estou adorando Baal, de joelho no dia frente de Baal, meu filho, você está fora. Milagre é parceria, é andar com Deus. Porque sem Deus você não consegue. Se você andar sem Deus, não vai conseguir nada. Sem mim, nada podeis fazer. E sem você, Deus não quer. Então Ele propõe uma parceria conosco. Nós podemos com Deus, e com Ele, Ele quer. E a segunda lição que nós aprendemos é que o Senhor é contigo. Quando Ele fala com ele, Ele fala: olha, Senhor é contigo, eu te enviei, vai nessa tua força, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, eu estou com você. Essa é outra grande lição que a gente tira: Deus está conosco, Deus está comigo, Deus está contigo. Não tem midianita não, com Deus não tem midianita. Quando o Senhor afirmou isso para ele, Ele falou: eu sou contigo, eu estou contigo, e eu vou te enviar, fui eu que te enviei. Vai nessa tua força, nessa força de disposição prática, vai caminhando, andando, não fica aí largado, desanimado. Claro que ele tinha uma voz de desânimo, porque era intenso o trabalho dele, mas ele não parou, não falhou, não se acomodou. E você e eu precisamos nos aproximar de Deus para que esse milagre aconteça. Eu preciso andar com Deus em toda a minha dificuldade. Não é porque eu estou com dificuldade que Deus não está nem ligando para mim. Ele está lá trabalhando intensivamente. Você precisa se aproximar de Deus. Dentro dessa nossa jornada, nós temos que estar próximo de Deus. Legal, então vai lá e constrói um altar para mim. É o que Deus fala. Derruba o altar do teu pai, joga-se um altar a Baal e Astarote, aqueles deuses cônjuges da natureza e da fertilidade que dominavam os cananeus. E agora também dominavam os israelitas, porque eles deixaram de fazer a vontade de Deus na terra que Deus tinha dado para eles, né? Então vai lá, faz o seguinte: Gideão, vai lá e destrói o altar do teu pai, o altar do Joás. Vai lá e destrói o altar a Baal, arrebenta tudo. Astarote eram postes ídolos, eram postes feitos na madeira. Provavelmente eles encravavam na madeira e faziam a forma de uma mulher. Astarote era uma deusa, né? E eles entalhavam uma mulher e colocavam lá em adoração juntamente com Baal. E ele manda arrancar, o Senhor manda arrancar, põe pedras em cima. Você pega o boi, vai lá, tira, remove tudo, corta o poste ídolo em lascas e põe lá e toca fogo e coloca o boi em cima. Sacrifica para mim. É o que Deus manda Gideão fazer. Gideão ficou inseguro. Por quê? Ele fez isso à noite. Obedeceu, mas ele fez à noite. Por que ele ficou inseguro? Porque o seu povo ia contra ele quando visse ele fazendo isso. O povo de Israel, quando visse ele derrubando, como foram lá tomar uma satisfação com o pai dele. Vem cá, quem é que fez isso? Quem é que deu ordem? Quem mandou destruir o altar de Baal? Quem deu ordem? Porque nós não estamos falando de cananeus, não eram cananeus, eram israelitas, da tribo de Manassés, da sua tribo. Quem mandou destruir o Deus de Baal, o altar a Baal? Aí o pai dele, que era o dono do negócio, defendeu, falou: olha, uma lógica irrefutável. Baal não é Deus? Ele defende a si mesmo. Que Baal, vocês não, que Baal contenda com Gideão. Aí eles: Baal não é Deus? Então que Deus ele é? Se ele não consegue impedir que alguém derrube o seu altar, então contenda com Gideão. Por isso ele é chamado também de Jerubbaal em alguns outros momentos aí na Bíblia. É um outro nome que deram para ele, que é Baal contenda com ele. Que Baal enfrente o Gideão.
Ele é Deus. Quando ele acabou de fazer isso, Deus revestiu, está lá no 6,33, revestiu Gideão. Sabe o que aconteceu? Revestiu, e ele tocou a trombeta. Todas as tribos de Manassés, de Zebulon, de Asser, de Naftali, se juntaram a Gideão para enfrentar os midianitas que já estavam se acampando no vale de Jezreel. O vale de Jezreel é o vale de Meguido. É parte do vale de Meguido. Nessa região se juntaram e eram que nem gafanhotos. Uma quantidade de gente enorme começou a se juntar ali para guerrear e para tomar as coisas do povo de Israel. Deus revestiu. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Cultiva um relacionamento pessoal com Deus. Vida com Deus é dia a dia, com Jesus é todo dia. Não é só quando as coisas estão boas, quando as coisas estão ruins. De perto, vive com Jesus, de perto, orando em todo o tempo, apresentando as suas dificuldades, os midianistas que você tem enfrentado, em comunhão com Deus. A última lição: supere as suas limitações. Nós temos limitações, todos nós temos limitações, não somos, ninguém é, né? Por mais capacitado que seja, tem limitações. No caso de Gideão, né, ele fala assim: Senhor meu, como livrarei Israel? Né? Lá no versículo 15 do capítulo 6, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como um só homem. Não interessa se tu é pobre, se tu não tem isso, não tem aquilo, não interessa, eu estou contigo, meu. Já que eu estou contigo, você vai ferir como se fosse um só homem. A outra lição que a gente pode tirar daqui, né, é essa, que Gideão superou as suas limitações. Não sei se você lembra, mas lá no finalzinho de Gênesis, quando José traz os seus dois filhos, ele traz os dois filhos, Manassés na mão esquerda e Efraim, não sei se era no colo, porque eu não sei a idade deles, mas a mão esquerda e a mão direita, ele traz diante do seu pai Jacó, que estava à morte. E o pai dele abençoou todos os filhos, e no lugar abençoou José também, mas como um descendente responsável pela sua descendência, a descendência, ele tirou José e colocou os dois filhos, Manassés e Efraim, e ele abençoou os dois. Colocou aqui à esquerda, para o pai que já estava idoso, já não enxergando direito, ele colocou aqui à esquerda para que a mão direita dele abençoasse Manassés, era o primogênito, e Efraim, que era o caçulo mais novo, ele colocou pela mão direita dele, mais esquerda do pai, para que o pai abençoasse os dois. Jacó, na mesma hora, inverte a bênção. Essa inversão de bênção, ele ficou atento a isso, José. Não, pai, não, é ao contrário, Manassés é o primogênito. Ele não, eu que sei, eu sei o que eu estou fazendo. O velhinho não teve nenhuma negociação e abençoou exatamente assim. Ou seja, nós estamos falando de quê? O que vem com isso? Vem terras melhores. As terras de Efraim foram melhores do que de Manassés. Manassés era mais desértico, tinha um vale, mas não era como as terras de Efraim. As terras de Efraim eram melhores. A bênção que vem na sequência do pai são melhores para aquele que foi considerado primogênito, era assim na tribo dos israelitas. E Gideão era da tribo de Manassés, ele já sou da tribo invertida, na bênção invertida, né? O cara inverteu a bênção lá,
prejudicou, né? O que eu vou fazer? Agora eu estou mais pobre. E de Manassés eu sou o mais pobre de todos. Manassés era o primogênito, mas ficou como o segundo, como filho mais novo, né? E já sou de filho de bênção invertida, ainda sou mais pobre do meu pai, da casa do meu pai, sou o menor da casa do meu pai. Ele fala aqui, como é que eu vou fazer isso? Aí é que vem aquela proposta, né? Não, eu estou contigo, e aí vem aquela proposta que a gente já ouviu falar, aquela inversão, né? Que vem, olha, se tu está comigo, então, quando eu puser aqui um tufo de algodão, o algodão fica molhado e o orvalho, amanhã de manhã a gente vê, o orvalho cai, mas só do algodão. Pediu um negócio que é contra a natureza, né? É um milagre de Deus. Colocou o algodão lá fora e o orvalho caiu, ia molhar só o algodão, a terra fica seca. Aí no dia seguinte ele tirou uma taça de água, coisa tudo seco ao redor. Senhor, não leva mal, inverte aí, faz o seguinte, o orvalho vai cair e o algodão fica seco e a terra molhada. E aí ele acorda no dia seguinte, estava lá. Então ele já não discutiu mais, é por aí, vai libertar por meio também. Ele já entendeu. Superar as suas limitações. Não interessa se você vem lá de um pai da bênção invertida. Não interessa se você é o mais pobre, menos capacitado, sei lá o que tem de limitação. Supera as suas limitações e busca o seu ideal plantado no seu real. Gideão saiu para lutar, né? Isso a gente vai seguir na sequência, eu vou só falando, porque senão a gente vai muito longe. Então, olha só, ele saiu com 32 mil, daquelas tribos todas que quando ele tocou a trombeta, vamos se juntar aqui, porque nós vamos enfrentar os caras, vamos se juntar aqui. Aí os israelitas, todo mundo se juntou, eles estavam tudo sem comer, os caras não tinham o que comer, se juntou todo mundo lá, 32 mil israelitas, a gente achou, hein? Só que os amalequitas, os midianitas e os da tribo lá da Síria, dos desertos da Síria, eram 150 mil quase, 5 vezes os 32 mil deles. Gideão ficou preocupado, Senhor, será que nós vamos conseguir libertar Israel? Deus fala com ele, você tem gente demais, e eles vão achar que a tua mão é que livrou Israel, e não foi a minha. Pode cortar, gente, todo mundo que está com medo aí, manda de volta para casa, pode perguntar para o pessoal aí que está com medo, pode ir para casa de volta. 22 mil, de 32 viraram 10 mil, 22 mil volta para casa, para enfrentar 150, 22 mil volta para casa, com medo. É muito simples, a gente tem um ditado no deserto, no exército, né? Eu sou tenente do exército, a gente viveu um pouco essa questão de guerra militar e tal. E 3 coisas matam o combatente: o excesso de iniciativa, a falta de iniciativa e o medo. Qualquer dessas 3 é fatal, você morre na guerra. E mesmo não tendo nada disso, você termina morrendo na guerra, porque a guerra é terrível, né? Então, mas essas aí são fatores que vão te levar, o medo te leva. Então Deus, você vê, está confirmando aqui na palavra, estão com medo? Volta para casa, com medo não serve. 10 mil, pronto, agora vamos lá. Não, peraí, ainda tem gente demais ainda. 10 mil é demais. Então manda esses caras descerem a água, tu vai fazer exatamente o que eu te falar para fazer, manda eles descerem a água e beber, e eu vou te mandar separar os caras. E aí, os caras que bebiam a água em pé, pegava água, como cachorro, não é porque estava abaixado, mas porque eles bebiam lambendo a água na mão. E os outros que baixavam para beber a água na fonte, ali é uma foto atual, né? Claro que muda isso com o tempo, tem 3.000 anos atrás, né? Esse fato, mas é a fonte, a mesma, né? Que Gideão mandou os seus soldados beber água. E aí, esse sujeito aqui,
Deus fala: ó, esse daí separa, quem está fazendo assim separa, põe para lá, 300 homens. O resto, manda para casa. E foi Deus quem escolheu os homens, porque assim, a gente vê o homem, mas você não vê o interior. Deus não, Deus viu o interior. E o sinal para Gideão, ficou claro, é que ele bebia atento. Era um cara que estava atento, além de não estar com medo, porque não saiu com os 22 mil, ele era um cara atento na guerra, cumpridor de ordens numa guerra, porque numa guerra a vida de todo mundo está em jogo. E se você não cumpre de ordem habitoladamente, você morre. É simples desse jeito. E aí Deus manda separar 300, mas 300, 150 mil lá, 300 aqui. É para eles saberem que quem vai fazer o milagre sou eu. 300. Aí mandou o Gideão descer ao redor e ouvir o que os midianitas estavam falando. E eles ouviram que eles tiveram um sonho, e que esse sonho era um pão que tinha batido na tenda do seu comandante, do comandante dos midianitas, e tinha derrubado essa tenda, e essa tenda não se levantou mais. E eles concluíram: certamente é a espada de Gideão e de Israel que Deus já entregou o nosso exército nas mãos deles. E isso se divulgou entre eles. Foi suficiente quando ele ouviu isso, falar o nome dele e o nome do Senhor. E aí ele fala: é o seguinte, vamos lá organizar. Subiu lá, vamos organizar 100 em 100, 3 grupos, rodeia o arraial deles com distância regular, rodeia, faz uma roda. O que ele falou aqui? Deus não mandou ele fazer nada, mas ele fez. E façam o que eu fizer. O que eu fizer vocês façam. Deu na mão de cada um uma jarra, uma tocha e uma trombeta. E vocês vão fazer o que eu fizer. Separa lá, vai, faz a roda aí. No auge da noite, meia-noite, eles acendem a tocha, Gideão e os seus 100, os outros 100 aguardam, e eles acendem a tocha e gritam, tocam a trombeta, acendem a tocha, arrebentam o jarro e dizem: pelo Senhor e por Gideão, com a tocha acesa. E ficaram, tinha que ser macho para ficar ali, tinha 150 mil homens lá embaixo, tinha que ser machão. Esses 300 eram machos, os caras eram fera, assim como Gideão também, e criam no Deus Todo-Poderoso, que ele ia intervir. Imediatamente aqueles povos diferentes, nós tínhamos ali amalequitas, medianitas e sírios, tribos de sírios que viviam no deserto, nômades. Imediatamente eles começaram a guerrear entre si, um matando o outro, e muitos começaram a fugir, porque criam que era de fato que era Deus interferindo. Deus incutiu um terror na mente de cada um deles. Eu acredito que eles não viram os 300. Eu acredito que, como Eliseu, eles viram todo o exército dos céus que estava ao redor deles. Não fala nada aqui no texto, a gente não tem noção se era isso. Mas quando Eliseu manda: abre o olho do garoto, para ele ver o nosso exército, o nosso número é maior que o deles. Eu creio que eles viram anjos ao redor de todo o seu arraial. E eles começaram em terror a lutar uns contra os outros. E mataram-se uns aos outros. Os que escaparam, Gideão manda mensageiros nas tribos de Efraim, Asser, Zebulon, Naftali, e que mandassem gente na perseguição, no encalço. Efraim desce dos montes e se planta na passagem do Rio Jordão, no val do Rio Jordão. Não dá para se passar a pé, que é por onde eles iam passar, e só ali eles já matam 2 príncipes midianitas, e os outros saem em perseguição. Gideão lança a mão dos seus homens e persegue: eu vou atrás do rei, eu quero o rei dos midianitas. E foi atrás e pegou os 2, matou, só tinha uns 15 mil lá com ele, matou eles e trouxe os reis e matou pessoalmente diante do seu povo. O que acontece no final dessa história é que Zelba e Salmuna, os 2 reis midianitas, que tinham chegado no Tabor, a primeira coisa que eles fizeram foi matar
irmãos de Gideão. O que aconteceu no fim dessa história é que nunca mais os midianitas se levantaram contra Israel. Nunca mais. Foi um golpe definitivo e fatal. Nunca mais. E durante o período que houve uma contenda de Efraim, quer dizer que você guerreou com os caras, não chamou a gente? Ele realmente não chamou, ele dispensou gente, ficou com 300. E o Efraim, o irmão dele mais novo, lembra? Que se tornou o mais velho, lembra? Veio reclamar com ele, ele falou: vem cá, você vê como tinha disso, né? Ali no versículo 8, no capítulo 8, versículo 2, olha o que ele fala: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Abiezer é o pai dele, Abiezer é o filho mais velho de Manassés. Abiesrita, Joás era o Abiesrita, era descendente desse filho mais, né, de Manassés. Deus entregou nas vossas mãos os príncipes midianitas, 2 príncipes. O Gideão pegou os reis, mas eles pegaram 2 príncipes, né? O que eu pude fazer, comparável ao que vocês fizeram? E aí então eles se acalmaram. Realmente nós participamos da guerra e vencemos, né? E aí deixou para lá, e ficou tudo bem. Eles se contenderam, né? E a morte dos reis acontece nesse texto aí. Gideão se recusa a governar, porque eles queriam colocá-lo como rei de Israel. Só que ele fez certo? Sim. Ele não foi chamado pelo anjo do Senhor para ser rei. Ele não foi nomeado rei. Por que ele teria que... assume você o governo, domina sobre nós e os seus filhos depois de ti. Ele falou: de jeito nenhum, nem eu e nem meus filhos vão governar vocês. Quem vai governar vocês é o Senhor. Que cara impressionante. Tá certo, né? Eu venci os caras, tirei toda a opressão. 40 anos de paz sobre Israel após essa guerra de Gideão. 40 anos de paz. Ele morre. Está aqui o texto, diz assim: assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiesritas. Esse é o cara. E a gente queria concluir. Que lições incríveis que esse cara dá pra gente. Malha o trigo no lagar, não entrega os pontos, malha, seja valente, seja um homem de valor, seja uma mulher de valor. Não importa a situação apertada, se vai ser difícil, se eu vou ter que trabalhar mais do que eu trabalharia, com aquilo que eu tenho que... com isso que eu tenho, eu chego aonde é o meu ideal. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Com aquilo que eu tenho, com a graça de Deus, eu chego no meu ideal. Eu consigo superar as limitações, mesmo com adversidades. Gideão nos ensina isso, e ensina na prática. Anda pertinho de Deus, tira Baal da tua vida, arrebenta os altares do dinheiro, da prosperidade, do teu ego. Arrebenta os altares, põe Deus lá, Jesus lá, nesse altar, Ele no centro da sua vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Gideão nos ensina isso, que Deus nos abençoe na nossa jornada, que é diferente da de Gideão, mas é a nossa jornada, a sua jornada pessoal, é a minha jornada. Que Deus nos abençoe nessa jornada, assim como Ele abençoou Gideão, e que a gente possa libertar os nossos irmãos também da opressão, porque Deus
é contigo. Deus é com você e é comigo também. Amém? Amém. Vamos cantar o último cântico. Depois vamos